Reforma no imóvel alugado. Quais são as dúvidas mais frequentes? Olá, eu sou a Karen Carvalho e estou aqui com o Marcel de Toledo, ele que é sócio-diretor do Grupo SP Imóvel, já atuou como corretor, já teve a sua própria imobiliária e já atuou como advogado no ramo imobiliário. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Marcel, a gente vê muito nos comentários aqui o que acontece quando o proprietário não quer fazer uma reforma que é urgente. É uma coisa bastante comum, infelizmente, né? Porque quando a reforma é uma reforma estrutural, o locador, o proprietário, ele tem que fazer, né? Mesmo que conste cláusulas, ou que retirem a obrigação dele, essas cláusulas não têm validade jurídica, tá? Então, ou seja, eu estou falando aqui de situações estruturais do imóvel, né? Não estou falando de uma válvula da descarga que quebrou, não é disso que eu estou falando. Apesar que a válvula pode ser também obrigação do proprietário, do locador, Sim. né? Eu estou falando assim, uma infiltração, né? Por exemplo, que é uma das coisas mais comuns. Uma infiltração, choveu, começou uma infiltração na parede, essa infiltração está deteriorando a pintura do imóvel, e aí se descobre que é o telhado com problema. Aí a pessoa que trabalha, o profissional que trabalha com o telhado, ele falou, olha, não é calha não, é o telhado que está ruim, o madeiramento, Vamos lá, essa casa está sendo alugada, ela tem 30 anos... E aí o inquilino tem que trocar o telhado da casa alugada? Não faz o menor sentido, né? Então, o inquilino, ele tem que notificar, ou seja, informar para o locador, para o proprietário sobre o problema. Hoje, como a gente tem vídeos, fica um pouquinho mais fácil. Faz o vídeo, inicia dessa forma, tá? Envia o vídeo para o WhatsApp, tudo mais. Uma negociação, vamos dizer, informal, né? Sim. Uma conversa amigável. Se esse locador, ou seja, proprietário, não fizer nada passou uma semana e não fez nada, aí eu entendo que esse inquilino precisa sim notificar, ou a gente fala muito sobre e-mail, tá? O e-mail é uma forma muito eficaz. Enviar um e-mail fortificando sobre o problema, informando sobre o problema, e aí, dando um prazo para esse locador, esse proprietário resolver. Olha, por favor, a coisa está grave aqui, está vazando, está estragando o móvel, que é meu, do inquilino, né? Por favor, tome uma atitude. Se esse locador não resolver durante, sei lá, 2 semanas, se for muito, muito grave, tem que ser mais rápido ainda, né? Sim. Vamos dizer uma coisa mediana. Se ele não resolver em 2 semanas, dá o direito do inquilino rescindir o contrato por uma infração legal do locador, do proprietário. Ou seja, quem está infringindo a lei é o locador por não estar realizando essa reforma. E como ele está infringindo a lei, está cometendo uma infração legal, esse inquilino não precisa pagar multa compensatória, multa de saída. E ainda, se ele quiser ir adiante, esse inquilino, ele pode ingressar com uma ação pedindo indenização. Pode ser até no juizado especial. É que no juizado especial existem problemas de juizado especial que não precisa de advogado, né? Como tem o problema de provas, às vezes fica um pouquinho mais complicado de ter uma indenização, esse inquilino. Mas ele pode simplesmente, mesmo no juizado especial, pedir só o caminhão da mudança, mais nada. A probabilidade dele ganhar é muito grande. Isso que ele tem que ter nota fiscal desse caminhão, tá? Não adianta ser tudo documentado. O recibinho, né? Não, é uma nota fiscal de uma mudança e tudo mais. Se ele quiser ir adiante, esse inquilino, o mais comum é pedir a rescisão
e se desocupar. Claro, se ele estiver incomodado com aquele problema. Agora, se ele não se incomodar, é importante também notificar esse locador, esse proprietário. Por quê? Porque se de repente, no fim do contrato, na devolução das chaves, o locador fala, olha, peraí, olha esse dano aqui, acabou com a parede, acabou com o móvel que é embutido, planejado, meu, do locador. Do locador. E você tem que me pagar esse móvel, você tem que pagar essa reforma. Aí o inquilino, opa, peraí, eu já te avisei aqui um monte, tá aqui a notificação, informando, tá aqui sem nenhuma dúvida, que eu já te informei, eu não tenho que pagar nada disso. Esse eu fiquei morando aqui porque eu quis morar desse jeito, mas eu não tenho que te indenizar por esse problema, né? E pode ter certeza que se tiver essa notificação muito bem redigida, informando, bonitinho, não dá em nada para o inquilino. Não vai precisar, né? Não dá em nada. E nesse caso, ele informou, fez toda a documentação, informou para o locador. Mesmo assim, ele se recusou. Aí ele ingressa, então, só para... Isso. É quando, para deixar bem claro, é quando o locador realmente não está querendo se movimentar. E, infelizmente, a gente até lê isso muito nos comentários, é comum, e pode rescindir o contrato. Simples assim. Dando um prazo, né? Sim. Você tem que sempre dando os prazos. Olha, eu estou te dando X dias para resolver. Tem que ser um X dias razoável, né? Pode falar, quero amanhã. Não, é 10 dias, Sim, 15 dias, prazo. é 20 dias. Se você não resolver em 20 dias, no dia tal, às vezes uma notificação já basta. No dia tal, eu estou desocupando o imóvel. Ponto. Tem que informar essas datas. O prazo para resolver e o prazo para desocupar. Tá? O normal são duas notificações. Uma seria resolver, para o locador resolver, dando prazo para ele resolver. E a outra notificação é falando, olha, como você não resolveu, eu estou desocupando no dia tal. E não vou pagar a multa. Ponto. É isso. Entendi. E aí, se ele quiser, posteriormente, esse inquilino ingressar com uma ação para pedir caminhão de mudança, danos materiais, danos morais, se houver possibilidade, tá? Que tem que ser umas provas bem contundentes de danos materiais, ele pode. Vale a pena? Não sei te dizer. Ele tem que ver a situação todo, né, e decidir qual foi o melhor caminho. Mas se ele optar, digamos, para fazer o inquilino fazer a reforma, ele pode descontar do aluguel? Então, isso é muito arriscado. Eu sei que muitos inquilinos vão ficar bravos com a nossa conversa aqui, dizendo, que absurdo, mas a lei, infelizmente, ela não defende em algumas situações. Quais são as situações? A gente fala aqui, que a gente está falando são de benfeitorias, né? Se no contrato de locação tiver cláusulas constando que as benfeitorias não serão ressarcidas, eu vou te dizer antecipadamente que a maioria dos contratos vão constar essas cláusulas, né? São cláusulas incluídas no contrato dizendo que essas benfeitorias não serão ressarcidas, não serão indenizadas. E se o inquilino realmente for lá e resolver trocar o telhado, gastar 20 mil, 30 mil, estou chutando aqui, 20 mil, 30 mil trocar o telhado, e depois fala, olha, troquei o telhado, está aqui a nota fiscal, está aqui o laudo, agora eu quero descontar do aluguel. Isso ele não pode fazer. Não, é muito, extremamente arriscado, tá? Por jurisprudências, na nossa legislação. Então, a legislação não protege se o inquilino decidir tomar esse caminho. Tá? Eu estou dizendo qual o melhor caminho. O melhor caminho é rescindir o contrato e sair desocupar o imóvel. Esse é o caminho mais econômico. Agora, se ele decidir por esse caminho, eu acho que o melhor, só que é bem arriscado também, né? É ingressar com uma ação contra o locador, contra o proprietário, antes de executar o trabalho. Aí tudo bem. Aí é contratar um advogado, fazer o laudo, sofrer com as consequências de ficar com o imóvel com problema
e até resolver. Quanto tempo vai demorar isso? Você sabe como na nossa justiça, às vezes são meses, né? Então, e ainda dependendo da situação, pode ter um resultado que ele não vai gostar, esse inquilino. Então, na minha concepção e pelos julgados que eu já li... Seria mais seguro, né? Mais seguro. A não ser que não tenha, não tenha essas cláusulas contratuais que eu estou mencionando aqui, de isentando o proprietário de indenizar, etc. Geralmente vai ter essas cláusulas, tá? Até contrato simples, básico, geralmente tem essa cláusula dizendo que não indeniza nenhuma benfeitoria. Eu já ouvi também nos comentários que foi acordado, digamos, se o inquilino acordar com o proprietário que ele vai fazer e tiver isso em conversa, digamos, documentado ali por um e-mail, que ele vai fazer e o proprietário vai... Aí é um comum acordo. Aí, isso é que também, claro, aí é uma situação comum. Às vezes o inquilino fala assim, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer essa reforma e vou arcar com essa reforma, ou seja, ele vai pagar essa reforma adiantado e vai ser... Isso é uma negociação entre o inquilino com o locador, com o proprietário. Né? Faço a reforma, pago a reforma e vai ser descontado desse jeito durante... Às vezes pode ser uma reforma, vamos dizer, radical, vou ficar 6 meses sem pagar aluguel. Entendi. Ou seja, a condicionante é a reforma, que está sendo paga pelo inquilino, e ele vai ficar 6 meses sem pagar aluguel. Entendi. Né? Então, o inquilino... Aí tudo bem, mas isso é uma negociação, que vou dizer que também é comum, mas geralmente é o locador que vai lá fazer a reforma. Geralmente, né? É o proprietário que ele não quer arriscar esse tipo de negociação, porque ele não sabe o que o inquilino vai pôr lá, né? Às vezes ele fala, ele está colocando lá no papel que a reforma vai ser XYZ, aí ele fica 6 meses sem pagar aluguel, aí quando desocupa vai ver aquilo que não foi aquilo que estava acordado. Sim, então o mais seguro mesmo é o locador, o proprietário arcar com essa reforma. Claro que às vezes o inquilino não fica satisfeito. Ou, às vezes o inquilino, é muito comum, por exemplo, acabei de citar o exemplo da infiltração. O inquilino fala, olha, veio um rapaz aqui e me disse que tem que trocar o telhado inteiro. É 20 mil. Aí vai o locador e fala, mas não vou gastar 20 mil. Aí ele vai, tenta resolver da melhor maneira possível. Ficou bom? Não. Às vezes vai continuar o problema, não na mesma gravidade. E o inquilino muitas vezes não pode reclamar. Tá? Não pode reclamar. Porque se trata de... Ele às vezes alugou um imóvel antigo, ele sabe que é um imóvel antigo e que esse imóvel pode sim surgir alguns problemas. Né? Então, e às vezes o locador ele não vai reestruturar todo o imóvel para esse inquilino. Ele não pode não se sentir inconfortável. Né? Esse inquilino, da mesma maneira, pode não se sentir inconfortável porque a reforma não foi feita como tem que ser feita, e ele pode pedir a rescisão contratual. Por isso que nessas horas, novamente, uma administradora é muito importante, porque ela vai saber remediar esses conflitos, ela vai saber controlar, né, o que é bom para cada um, né, e dar uma solução. Dois, né? Seja positivo para um ou para outro, ou para ambos. Geralmente é para ambos. A administradora tem essa função. Que resolve o problema para ambos. Né? Isso aplica também se o inquilino ele quer decorar, digamos, pintar, um exemplo, pintar uma parede, isso também se aplica, né? Assim, aí se deu um exemplo que às vezes acontece, tá? Vamos supor que o inquilino, ele decide fazer uma pintura especial cara numa determinada parede. E aí ele pinta aquela parede, aquela pintura especial que a gente sabe que não custa barato, que às vezes é o profissional, é material, tudo. E aquela pintura custa, sei lá, R$1.000 só para pintar aquela parede. Para ficar aquela parede diferente. Né? Tem que pedir autorização do locador. Também, nesse caso. Se não pedir, na devolução das chaves, e o locador olhar aquela parede e falar, não quero isso, tem que fazer... Tem que voltar como era. E dependendo da tinta, do material que ele utilizou,
tem que fazer uma raspagem, e Sim. tem um custo alto, às vezes, para remover aquela tinta, Sim. que às vezes é uma tinta texturizada, né? E era uma parede lisa antes. Entendi. Então vai ter que passar a massa tudo de novo, e o pintor às vezes vai cobrar mais de R$1.000 para refazer aquela parede. Exato. Esse é um exemplo muito bom, porque eu vejo até também vídeos de decoração, às vezes, reforma no imóvel alugado, né? Tem muito disso hoje na internet. Quer dar uma melhoria no banheiro, e aquele azulejo velho, aí passa a tinta no azulejo. Pode, mas assim... Só que aí tem que ter... Mas pode ser benéfico para o locador, proprietário, Sim. e ele aceitar. Mas assim, tem que ter a comunicação. Você acabou de dar um né? exemplo bom, né? Esse do azulejo, Uhum. porque eu falo isso porque quando era corretor, muitas casas deixavam de ser alugadas por causa de uma cor de azulejo. Sim. Tá? Porque nos anos, não sei que ano era, mas nos anos 70, 60, era comum ter o banheiro todo rosa. O banheiro azul calcinha, né? Uhum. Ainda tem muito isso. Então, e aí tem gente que olha aquilo e fala, não alugo isso aí de jeito nenhum. Eu como corretor, na época, eu às vezes ia historiar esse imóvel, e o locador, o proprietário, pintou o imóvel, tudo, e deixou aquela cozinha rosa. Eu chegava para o locador e falava, olha, posso te aconselhar? Pinta o azulejo. Não vou fazer. Aí o que acontecia? Ficava 1, 2, 3 meses sem alugar, porque toda vez que o inquilino entrava na cozinha, olhava aquele azulejo rosa, ele não desistia da locação. Sim. E aí a gente sempre aconselhava, locador, volta lá, manda o pintor pintar o azulejo. E na época eu tô falando da minha época, era bem caro pintar, como hoje é muito mais barato. Uhum. E aí o pintor ia lá, pintava de branco, alugava em uma semana. Que faz toda a diferença. Ou seja, a estética para o inquilino faz diferença, é óbvio. Né? Ele está querendo ficar no momento temporário dele, ele vai ficar 2, 3 anos, ele quer uma coisa bonita, ele acha, não sei se é caro ou barato, isso eu não vou aqui entrar no mérito, mas estou lá pagando 3 mil de aluguel numa uma casa legal, mas com uma cozinha rosa. Sim. E ele se sentir, falou, não vou pagar 3 mil reais de aluguel, não faz sentido. Prefiro alugar outra casa, procurar outro imóvel, né? E agora, se tivesse pintado de branco, né? Já seria um outro ambiente. A pessoa tem que se sentir bem, né? Tem que se sentir bem. E aí o inquilino... às vezes acontecia até de eu chamar... Eu guardava o telefone, ligava e falava, olha, o locador pintou a cozinha. Posso ver de novo? Pode ver. Eu ia lá, voltava, olhava e gostava e acabou. E alugava. Para o mesmo pretendente que não tinha gostado anteriormente. Sim. Entende? Então, a estética para o inquilino é muito importante. E por isso que, às vezes, deixar que, às vezes, o inquilino refaça alguma coisa especial. Se for legal, pode deixar. Na minha concepção. Mas aí só tendo essa autorização. Negociação, né? Exatamente. Obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos. Obrigado, Karen. Até o próximo vídeo. Até o próximo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E se você tem dúvida, deixe nos comentários.